A gente anónima geralmente não deixa registro nos livros de história. No entanto, as suas vidas somadas são a verdadeira história de um povo. É desse passado ainda vivo, na memória dos mais velhos do litoral alentejano, que vamos à procura. Venham connosco à descoberta da história recente do nosso povo. Águas e esgotos, 95% não tinham água nem esgotos. 95% nem água nem esgotos? Nem água nem esgotos. As únicas terras que tinham parte de águas e esgotos era a sede do Conselho, parte de São Martinho das Amoreiras, parte de Vila Nova de Fontes, porque era pouco, da Zamojeira do Mar. Nada mais havia seriamente fácil. Tudo o resto, Colos, São Luís... Colos tinha também, mas pouco também. Era só água, só tinha um bocadinho de água. De água, depois. Vinha lá do poço. A casa era de taipa e o chão era de terra. Não havia luz elétrica e era petróleo. Não havia água canalizada, a água ia-se buscar ao poço. Não havia casa de banho. Cozinhava-se em lume, no chão, a lenha. A roupa era lavada no barranco em água corrente. Era uma casa de gente pobre. As paredes eram feitas de taipa, naquela altura. Chão de terra. Pronto. Tínhamos a lareira, onde se fazia depois a comida. Lume de chão? Lume do chão. Com chupão ou sem chupão? Um espão. A gente ainda tinha espão. Palinhas de ferro. Tínhamos os tachos onde fazia as papas de manhã, que eram para os criados e para nós também. Fazia-se de manhã, tinha que fazer um tacho cheio de papas. Como é que chamavam esses tachos? São de tacho de arame. De arame. E fazia-se papas de milho para os criados e para os familiares todos da casa. Era a emenda. E tinha paredes interiores? Tinha paredes interiores, mas aquilo era tudo terra. Terra, não é? Tudo terra. A água era do poço. Tínhamos que ir ao poço. E luz? Luz também não era, o candeeiro era o petróleo. O petróleo. Casa de banho? Casa de banho também não havia. Pois. E a roupa lavava-se onde? Lavava-se no tanque. A roupa não havia lexívia, não havia nada, punha-se a corar. A roupa para corar, para tirar as nodas. A casa onde eu morava tinha apenas 3 divisões: quarto, cozinha e sala. Telhado de madeira, chão de cimento, paredes de terra. Não tinha água canalizada, íamos buscar água à fonte para beber e para o uso doméstico. A roupa era lavada na ribeira. Quando eu era mais novinha, a casa onde meus pais moravam era sem divisões, não tinha divisões, o chão era de terra e depois o meu pai fez então as divisões com saca, com madeira e saca, chamava-lhe o tabique, que a minha mãe pintava de branco e visto de fora até parecia que era uma parede razoável. Não tínhamos cozinha, a minha mãe cozinhava na rua, com cozinha improvisada. E em dias de chuva? Em dias de chuva apanhava-se chuva, porque vinha, fazia lume e depois tinha o lume mais fraco e depois demorava mais tempo e quando tudo estava cozinhado é que ia para dentro, para casa, para nós comermos. Porque era tão pequenina a cozinha que não dava, tinha que ser mesmo lá dentro de casa. Portanto, lume de chão? Sim, lume de chão sempre, de verão e de inverno. Panelas de barro? Sim, tachos de cobre. O telhado era forrado? À vista? O meu pai forrou onde era quartos, tudo o resto era telha-vão. Não tínhamos esgotos, não tínhamos água canalizada, não tínhamos luz,
elétrica. Primeiro era a luz candeia a petróleo, depois, por uma questão de higiene, a minha mãe começou a comprar velas, que era mais prático de transportar e não era tão tóxico. E nós, quando comecei a escola, cheguei no inverno, fazíamos as coisinhas à luz da vela, os trabalhos de casa. Era tudo na ribeira ao poço, porque havia uma altura em que a ribeira corria muito pouquinha água e a minha mãe tinha que tirar a água do poço para o alguidar, para lavar. E a água de beber também era do poço, que tinha que ser transportada do poço até casa. Banhos e tudo. A habitação era casas muito compridas, de taipa, paredes em taipa, telhado, mas sem ser forrado, e as casas tinham chão de terra. Raramente havia salas onde houvesse um chão de tijoleira. Tinham só chão de terra batida, onde nós tínhamos que varrer, limpar, aquilo tudo muito bem varrido. Tínhamos camas, nessa época as camas eram muito fofas, as camas eram de lã ou de palha de milho. Os colchões enchiam-se com esses materiais que nós tínhamos que mexer para ficar fofinho. Então, assim, a casa que eu me lembro mais antiga foi onde eu nasci, no Castelão. Era uma casa térrea antiga, só tinha uma porta. As divisões eram sacas que eram pintadas com cal e eram feitas as divisórias. O telhado era telha vã, havia uma parte que era forrado com canas, outras não tinha nada. O chão era terra. A cozinha tinha apenas uma bancada, era um fogão de petróleo, havia a lareira, onde fazia a maior parte dos cozinhados eram feitos de facto num púcar de barro, o que hoje em dia já há muita gente a adotar esse sistema no inverno, e pronto, era muito rudimentar. Pronto, havia os tais vasos de noite, que eram conhecidos, pronto, e depois a água, ia-se buscar a água à nora, ao poço, a luz não havia uma vela, que só tinha aquele tempo, pronto, e depois acabava porque não se podia gastar muito. Era uma casa muito pobrezinha, não tinha luz elétrica e para termos luz tínhamos de ser com umas velas ou com candeeiros a petróleo. Tínhamos que ir aos poços e às fontes para tomar banho e para lavar a roupa. Casa de banho também não tínhamos casa de banho, tínhamos que lavar com uma bacia, lavava-se, quando fazíamos as necessidades tinha que se ir jogar para o campo e tomávamos banho dentro do alguidar e mais nada. A habitação, havia habitação boas, eram pessoas que tinham posses, mas eu lembro-me do meu caso, nós éramos 6 irmãos e dormíamos os 6 em 2 camas. E quando não era muitas das vezes termos que ficar com primos que ainda iam lá dormir, para que a minha mãe pudesse trabalhar de sol a sol no campo, e nós fechados num corredor que não podíamos sair para a rua, porque o tempo não permitia, que nesse tempo chovia muito, era muito mau as condições de casa. A minha casa é um monte mais ou menos grande, para a altura era assim um monte grande. Tinha uma divisão à entrada que nós chamávamos a casa de fora. Depois era a cozinha, uma cozinha grande, enorme, grande, com o poial das bilhas da água. E a lareira, a parte da lareira que se chamava o lar, propriamente dito, é o lar onde se fazia o lume. No inverno estava sempre aceso porque fazia frio, no inverno era só mais quando era preciso fazer as refeições, que eram feitas ao lume, Depois fez-se ao lado, como a chaminé era muito grande, era uma chaminé grande, onde cabiam cadeiras para nós nos sentarmos, para estarmos a aquecer ao lume. Numa dessas partes fez-se uma espécie de grelhador, onde se fazia algumas comidas no carvão.
Era um anexozinho aí. Tinha um armário engraçado embutido na parede, onde se punham, por exemplo, os restos de comida que sobravam, a carne ou peixe frito ou isso assim. Pronto. Quando a casa foi feita no tempo do meu bisavô. E depois o meu avô, não havia casa de banho. O meu bisavô não fez casa de banho. Quando a minha avó casou, veio, o meu avô era de Aljustrel e vivia numa casa que já tinha casa de banho, que era uma terra grande, Aljustrel. E então o meu avô fez a casa de banho, que chamávamos a casa de banho do avô, que era um estrado com uma abertura e que tinha uma canalização que saía, e isto na parte do quintal da casa, que a casa também tinha um quintal. A casa era uma casa térrea com poucas divisões. Portanto, o chão era terra batida. Terra batida. Certo. Não tinha chaminé. Portanto, lume de chão. Era lume de chão. Com uma panela para fazer a panela de 3 pés, não? Exato. Uma panela de 3 pés era uma trempe de ferro e era a panela lá em cima. E a panela de barro? Ou a panela de barro ou de ferro ou das outras. De alumínio ou de esmalte. E as paredes interiores eram de taipa, eram de adobe, eram de tijolo, eram de pano? Adobos. Naquele tempo era de adobos. Mais era de adobos de terra, quer dizer, do feitio de tijolos maciços. Tijolo. O telhado era forrado ou era telha-vã? Era forrado com telhas de aranha. Não havia nada. A água íamos ao Poço Santa Maria buscar. Poço Santa Maria. Para lavar e para beber. E o resto, a casa de banho era cá fora, claro. Cá depois, a casa de banho era muito grande. E a roupa lavava-se na ribeira, se calhar, não? No barranco? Ou... Lavava-se quando chovia, lavava-se na ribeira. Quando não chovia, carregava-se a água dos poços para se lavar. Não havia casas de banho, não havia luz, não havia água canalizada, não havia nada.